Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu programa semanal Preparo para Proteger. Aqui eu ensino profissionais a terem segurança para atuar em situações de violência a partir de 3 preparos: teórico, técnico e emocional. Eu sou Iramaia Galerani, psicóloga, mestre em saúde mental e especialista em violências, e no episódio de hoje você vai entender o que é e de onde surgiu a tríade do preparo para atuar em situações de violência. Então fica até o final desse vídeo para você entender absolutamente tudo sobre esse método e já deixa o seu like para a gente alcançar ainda mais pessoas. E se inscreve no canal para me ajudar a mostrar a relevância desse assunto. Lembrando que toda semana eu vou trazer novos conteúdos para te ajudar a ter mais segurança para atuar em situações de violência. Bom, eu sou um pouco como você, eu só queria ter confiança para realizar a proteção de pessoas que estavam em meio a uma situação de violência e precisavam de ajuda ou já tinham vivenciado situações de violência depois de um tempo, apenas é que tiveram coragem de se abrir. Então eu vou te contar um pouco da minha história pessoal e profissional também. Infelizmente, gente, eu pude vivenciar muitas formas de violência contra as quais hoje eu luto, e isso aconteceu na minha infância. Eu não fui protegida da forma como deveria pelos profissionais que me atenderam na época, e tudo isso aconteceu de uma maneira que me fez chegar até aqui. Eu entendi que era preciso fazer alguma coisa, tomar alguma atitude para que mulheres, crianças e adolescentes tivessem um atendimento humanizado com a delicadeza que um atendimento dessa ordem exige. Eu sou psicóloga e atuo há 14 anos com pessoas em situações de violência em um campo em que é preciso ter preparo para atuar, se você tem o objetivo de proteger e oferecer cuidados que cada um necessita. Então, hoje eu qualifico profissionais de todo o Brasil para a realização de uma escuta protegida de crianças, adolescentes e mulheres. A minha prática também acontece na clínica particular e como psicóloga assistente técnica em casos que tramitam em varas de família e infância e juventude. Nessa trajetória, eu já tive muita dificuldade, tanto para reconhecer um sinal de violência e tomar uma atitude, quanto para ter coragem de denunciar, além de ter dificuldades para saber ou ter conhecimento sobre ferramentas e instrumentos que eu podia utilizar com essas pessoas. Então, eu encontrei uma maneira de mudar essa realidade e romper com a insegurança na atuação. Bom, eu comecei estudando. Eu fiz psicologia na Universidade Estadual de Maringá, onde eu atuei desde o segundo ano no patronato penitenciário, com pessoas que haviam cumprido pena em regime fechado ou estavam cumprindo pena, cumprindo medidas socioeducativas. Eu fiz a formação também posterior à universidade, que me trouxe um título de especialista em psicologia clínica e depois uma formação em impactos da violência na saúde na Fiocruz. A minha carreira começou na psicologia clínica, depois eu fui buscar também um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi em saúde mental e atenção psicossocial. Lá eu conheci muitas profissionais de medicina, enfermagem, da própria psicologia, serviço social, que ampliaram a minha formação sobre esses diferentes preparos que a gente precisa ter, principalmente no que diz respeito à articulação para atuação em rede. Eu também fui coordenadora de ONG, trabalhei com jovem aprendiz, em projetos com crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade, sem nunca perder o foco no rompimento dos ciclos de violência. Então, eu passei num concurso para o ingresso na equipe técnica do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, o famoso CRP12, onde eu atuei na produção de referências técnicas para o exercício profissional de psicologia, no Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, o CREPOP. Caso vocês não conheçam esse importante centro de pesquisas, eu convido vocês a entrarem no site do Conselho Federal de Psicologia e ali encontrarem as referências para todas as áreas de atuação. Trabalhei também em tramitação de processos éticos, porque todo profissional de psicologia pode cometer erros éticos, infrações na sua atuação, e ali são tramitados os processos depois que vem uma denúncia. E lá, nessa atuação de 7 anos, eu adquiri maior consciência sobre os preparos necessários para a atuação em situações de violência, que são o teórico, o técnico e o emocional também. Depois desse tempo no CRP, eu pedi exoneração, porque o meu desejo é estar cada dia em mais lugares, inspirando mais pessoas a atuarem com preparo
e de forma humanizada. E agora eu estou dividindo isso com vocês, porque eu me preocupo com a qualidade daquilo que nós fazemos enquanto profissionais. Eu me preocupo com a vida, o bem-estar das pessoas que precisam romper com esse ciclo de violência, mas muitas vezes não têm coragem, não têm rede de apoio, não têm condições de fazer isso. Inclusive, não sabem que podem viver uma vida livre de violências. Então, eu te convido para uma jornada em que eu vou compartilhar tudo que eu aprendi até agora, para que a gente possa, juntas e juntos, nos preparar para uma atuação aqui, em que você saiba quais são os conhecimentos necessários para a sua prática, em quais legislações, quais conhecimentos você precisa se pautar, qual instrumento, quais ferramentas, em que lugar você se encontra nessa rede de proteção, ainda que você seja profissional do âmbito privado, e também qual consciência de si você precisa ter, qual o equilíbrio emocional para atuar com situações de violência. Vamos aos preparos? Eu vou falar rapidamente para que vocês tenham uma ideia do que vem por aí. O preparo teórico é um dos pilares que vai construir a atuação de qualidade, vai representar os conhecimentos que vão fundamentar os atendimentos, registros de dados, comunicação a autoridades competentes e os encaminhamentos necessários também. Para fortalecer esse pilar, é importante que você se responda algumas questões. Quais são as principais leis e orientações que regem a atuação em violências? Quais são os conhecimentos e ferramentas que a minha ciência oferece para atuar em situações específicas? Qual a definição de violências que pauta o meu trabalho? Como reconhecer sinais e sintomas de violência? Quais são os diferentes procedimentos intersetoriais para a realização da escuta protegida? Qual o direito das pessoas atendidas e como realizar o registro e a comunicação de tais situações? Se a gente for para o preparo técnico, que diz respeito à prática profissional, a gente precisa se fazer outras questões. Quais políticas, programas e ações vão reger o meu trabalho? Quais atividades eu desempenho no meu dia a dia? Quais são as possibilidades de atuação diante das situações de violência? Qual é o planejamento das minhas ações, recursos técnicos e também como pode se organizar o planejamento da minha atuação pensando em uma rede multiprofissional e interprofissional também. E, por fim, o preparo emocional, porque para cuidar do outro é preciso que cuidemos de nós. Eu sempre uso uma metáfora, pessoal, não sei se vocês já viajaram de avião, que é das máscaras de oxigênio. A gente sempre recebe a instrução de que é preciso primeiro colocar sua máscara para depois colocar no outro. Por quê? Se nós não estivermos respirando, nós não conseguimos auxiliar o outro a respirar também. Então, a gente também precisa se cuidar. E quando a gente age com violência, isso diz muito de nós, isso diz de uma prática em que falta cuidado comigo e com o outro, porque eu também posso realizar a violência institucional enquanto profissional e eu preciso estar preparado para que isso não aconteça. Então, eu preciso me perguntar se existem questões emocionais que me impedem de fazer um bom trabalho, como é que eu lido com determinadas situações, como é que a situação de violência não interfere na minha vida pessoal, como eu posso produzir bons vínculos, inclusive com autores e autoras de violência, sem julgá-los de maneira precoce, equivocada, e que isso me tire a possibilidade de garantir direitos para essas pessoas também. Se eu exercito a empatia, a conexão, como eu me comunico com essas pessoas e pensar em quais transformações eu sou capaz de gerar. Pessoal, eu convido você a se inscrever nesse canal e compartilhar esse conteúdo para que a gente possa inspirar ainda mais pessoas que atuam nas áreas de violência. Eu te convido também a seguir as minhas redes sociais para que a gente possa compartilhar ainda mais conteúdos diários com você. Um abraço!